irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a transmissão do culto da Igreja Presbiteriana de Nova Belém, em Japeri. Saúdo a todos os nossos irmãos e também a todos que estão nos assistindo nesse momento aí no seu lar, no conforto da sua casa. Que Deus esteja abençoando estes momentos que nós passaremos juntos, louvando e adorando ao nosso Deus. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 18 e 19, diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? E aí pula para o verso 25, na verdade. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. O que Isaías escreve é sobre o nosso Deus, que é único, que é incomparável, que não há outro semelhante. E ele mesmo diz, é o próprio Deus falando no verso 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então é esse Deus que é incomparável, a esse Deus que é único, que é criador de todas as coisas, que é soberano, que nós estamos adorando nessa noite, engrandecendo o seu nome. Nós vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o seu nome, porque o Senhor é um Deus incomparável, porque não há outro igual a ti, porque o Senhor, na sua grandeza, na sua magnitude, ainda assim olha por nós, cuida de nós nos mínimos detalhes das nossas vidas. Nós te adoramos e exaltamos o seu nome, em nome do seu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. E nesse espírito de adoração e louvor a Deus, a esse Deus que é santo, que é incomparável, nós vamos cantar o hino número 11 do nosso inário, Santo, Santo, Santo. O hino 11 do inário Novo Cântico. Vozes, teu nome
ter a leitura do Salmo 63, versos de 1 a 4. Leiamos. Buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Amém. Amém. Nós vamos ainda louvar ao nosso Deus com um cântico, Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui, assim como o salmista exalta a Deus, deseja e anseia estar próximo de Deus, como o salmo que a gente acabou de ler, nós também, e nós estaremos nesse momento cantando este louvor a Deus, que é Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. Vamos cantar juntos. Vamos ler o Salmo 89, versos 5 a 8. Leiamos. Celebram os céus as suas maravilhas, ó Senhor. E na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível onde todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Vamos cantar então. O Salmo fala da soberania do nosso Deus. Nós vamos cantar nesse momento, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.
que é tremendo, que é absoluto, soberano nas nossas vidas, que nós louvamos, que nós exaltamos ao seu nome. Nós vamos ter agora uma oração e logo após nós estudaremos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui nesses momentos preciosos, ó Pai, para adorar o Teu nome, te louvar e aprender mais da Tua palavra para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por tudo, abençoe essa meditação, Senhor, que encontre os nossos corações e possa nos abençoar, Senhor. Muito obrigada por tudo, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, e eu vou ler para os irmãos o verso 9 ao 18. 1 Reis 19, de 9 a 18, diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate e Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Que o Senhor Deus nos ajude na meditação desta noite. Tem uma metáfora na Bíblia que eu me lembro quando eu leio esse texto, quando eu leio sobre a vida de Elias, que é a metáfora da águia, que está lá em Isaías, capítulo 40, verso 31, quando Isaías fala sobre o cristão, sobre aqueles que esperam no Senhor, que eles se renovarão como a águia, né? Eles se renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão, eles subirão com asas como águia. E esse animal, que no Brasil nem é assim tão conhecido, né? Eu acho que a origem dele parece que tem uma espécie de águia só no Brasil, né? Mas enfim, todos nós conhecemos bem a águia, né? A gente sabe das características dela, ela tem uma visão aguçada, 2 vezes mais que a do homem, ela é veloz, né? Ela vê quando ela vai à caça, né?
ela vê a sua presa de muito longe e ela tem uma velocidade que ultrapassa 260 quilômetros por hora, não é? E ela voa muito alto, além de ter as suas armas, né? Aquele bico poderoso, as garras, enfim. A águia é um símbolo de poder já desde a época de Cristo, já em Roma, depois com o exército de Napoleão, nos Estados Unidos, vários brasões, né, com o símbolo da águia, por ser símbolo de poder, né, de força, e uma ave que voa mais alto que todas as outras aves. E o Isaías compara o cristão com esse animal, com essa ave linda, que é a águia, compara com o voo alto da águia, né, que não se cansa, não se fadiga, o cristão é assim. E quando eu leio a história de Elias, eu lembro imediatamente disso, né? Elias, a vida de Elias, ele foi um cristão que voou alto como uma águia. Essa metáfora cabe bem na vida dele, né? Elias, acontece muita coisa importante na vida dele, né? Deus usa Elias de uma forma maravilhosa. Ele começa predizendo uma grande seca, e ele é alimentado por corvos, não é? Ele bebe lá a água do riacho e Deus o alimenta com os corvos, vão lá e alimentam Elias. Na sequência, ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Ele também desafia os profetas de Baal, não eram poucos, eram 450, era ele contra os 450 profetas de Baal. E ele ora e o fogo cai do céu e consome ali o holocausto. Elias, então, ele mata logo em seguida esses 500 e 450 profetas. Ele ora para que chova e a chuva acontece. Deus ouve o pedido, a oração de Elias. Então, a vida de Elias e o ministério dele, né, profético, aconteceram ali várias coisas grandiosas, que a gente poderia dizer assim, manifestações de Deus na vida deste profeta. Mas algo que eu queria chamar a sua atenção, que a vida de Elias era toda pautada na fé em Deus. A fé de Elias era testada o tempo todo, ele era o tempo todo trabalhado e desafiado por Deus no que tange à sua fé. E ele precisava desenvolver a sua fé, a sua total dependência na sua vida, né? Sua total dependência nas mãos de Deus. E a mensagem de Elias para o povo, como profeta de Deus, era exatamente isto. Ele falava ao povo que o povo precisava abandonar os falsos deuses, no caso Baal era um dos principais, e exercitar a sua fé no único e verdadeiro Deus. Então, se a gente pudesse resumir o ministério de Elias, ou a mensagem de Elias em poucas palavras, eu diria que é o seguinte: vocês precisam ter fé. Vocês precisam exercitar a sua fé de vocês, aprender a esperar em Deus. Então Elias é esse homem que foi extremamente usado por Deus. Esse homem, como Isaías fala, um cristão que voava alto como uma águia, que presenciou grandes feitos de Deus na sua vida, né? E que teve grandes vitórias. Bom, você pode estar me perguntando aí na sua cabeça, né, ou se puder até digitando, não sei, mas pastor, e a caverna? Né? Que águia é essa que está na caverna? Porque o texto que a gente leu, agora que eu falei como Elias na vida geral, né, da vida dele, mas o texto que nós lemos, Elias está escondido em uma caverna. Elias está cansado, ele está desanimado,
a águia está na caverna, né? E aí eu queria dizer para você, nesse momento, que a minha pregação de hoje pode parecer que é sobre Elias, mas não é sobre Elias. A pregação é sobre Deus e sobre o que Deus faz nas nossas vidas. O que Deus fez na vida de Elias e o que Deus faz na nossa vida ainda hoje. É por esse prisma que eu queria olhar com vocês, que eu quero olhar com vocês sobre essa passagem da Bíblia, né, que fala do profeta Elias. Mas na verdade eu queria que você prestasse atenção no que Deus fez com Elias nessa passagem e no que Deus pode fazer na sua vida, assim como fez com Elias. E a primeira pergunta de Deus para Elias, quando Deus encontra Elias ali na caverna, né, desanimado, não queria comer, precisava do anjo lá, mandar ele comer, né, para ele não se desfalecer. E a pergunta é: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo na caverna? É a pergunta de Deus para Elias. E eu queria perguntar para você, né? Você já se sentiu assim, como Elias? Porque muitas vezes a gente presencia a ação de Deus na nossa vida. Deus faz grandes coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, faz por nós, faz pelos nossos familiares, nossos amigos, muitas bênçãos. A gente presencia muita cura, muito milagre de Deus, até mesmo nas pequenas coisas, né? No sustento diário de Deus na nossa vida, mudanças de atitude, mudanças de vida, coisas que você fala que não, é só Deus para fazer isso, só Deus para mudar essa vida, só Deus para me mudar, para mudar a vida das pessoas. E a gente presencia isso de uma forma tão grande na nossa vida, não é? Mas basta uma decepção, basta uma ameaça, basta um problema mais grave, basta uma perda na nossa vida, que nós nos desanimamos, que nós sentimos, desistimos, nós nos afastamos, nós entramos na caverna, assim como Elias entrou naquela caverna, não é? E Elias tinha visto e vivido muita coisa importante, muita coisa maravilhosa que Deus fez na vida de Elias. Bastou a rainha Jezabel falar para Elias, mandar um recadinho para ele, né? O recadinho foi o seguinte: você matou os meus 450 sacerdotes, agora você vai morrer, eu vou atrás de você, né? Então bastou Jezabel mandar um recado para Elias, Elias que tinha visto tanta coisa maravilhosa acontecer, ficou com medo e foi lá se esconder na caverna. E como não acontece isso com a gente, né? Tanta coisa que acontece de maravilhoso na nossa vida, mas basta um problema mais sério, basta algo que às vezes é só uma ameaça, nem aconteceu ainda, e a gente se esconde na caverna, a gente desanima, a gente se frustra, a gente se deprime. Mas presta atenção no que Deus fez com Elias. Deus, ele vai atrás de Elias, ele vai até Elias e ele faz o que? Ele reanima Elias, ele traz Elias de volta, ele põe Elias no caminho certo. Hoje pela manhã, nós estudamos com as nossas crianças, a gente teve uma mensagem sobre um texto que eu me lembrei dele agora, sobre o pastor que vai atrás da ovelha perdida, né? São 100 ovelhas, mas uma se extravia e o pastor deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se extraviou, vai daquela perdida. Na verdade, Deus faz isso conosco. Ele vai atrás de nós
né? Ele se interessa e ele procura aquela ovelha que está perdida. E a pergunta que ele faz é: o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui parado nessa caverna? Por que você está aqui? Eu te criei com um propósito, eu te criei com um objetivo. E por que você está acovardado dentro da caverna? O meu pai tinha uma frase, meu pai era pastor, né? Acho que todo mundo, a maioria que eu estou falando aqui, acho que já conhece, ou já ouviu falar dele, eu já falei do meu pai, mas ele tinha uma frase que ele falava muito e que me marcou, que é: você é imortal enquanto você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ele falava muitas vezes isso. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você é imortal. Né? A Jezabel não vai poder te matar. Os problemas não irão te parar. O desânimo, a doença, as críticas, as intrigas, nada vai te parar enquanto você não cumprir os propósitos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. E é isso que Deus estava mostrando para Elias naquele momento. Não há nada que vai te fazer parar enquanto você não cumprir os meus planos para você, para a sua vida. Então, sai dessa caverna e se põe diante de Deus. Foi isso que Elias fez. E é isso que nós devemos fazer também. Devemos sair dessa caverna e nos colocarmos diante de Deus. E esse é o segundo ponto que eu queria mostrar para os irmãos no texto, que nós devemos nos colocar diante de Deus, sair do nosso enclausuramento, sair da sua cama, do seu sofá, e se colocar diante de Deus. A vida do cristão, ela só faz sentido se ela for diante de Deus. E algo que acontece que é muito interessante, que o texto nos mostra, é que diante de Deus nós temos algumas surpresas. Deus nos surpreende. A primeira surpresa que aparece no texto é quanto ao próprio Deus. Elias se surpreende com Deus. E a segunda é com ele mesmo. Elias se surpreende com ele próprio. Né? E quando que a gente se surpreende com Deus? Elias estava acostumado a grandes manifestações de Deus, como a gente já falou no início. Ele estava acostumado, ele era um profeta que falava ao povo que Deus mandava ele falar. E ele estava bastante acostumado com as manifestações grandiosas de Deus. Quando ele faz o altar, um holocausto, quando circunda o holocausto com água, faz uma espécie de um córrego em volta do holocausto e pede para que Deus mande fogo do céu, e Deus manda fogo do céu. A seca, quando ele é alimentado por muito tempo pelos corvos, depois seguido de chuva, ele ora e chove, ele ora e o filho da viúva ressuscita. Então ele estava acostumado e ele esperava isso de Deus. Mas o que a gente vê no texto é que Deus não estava nas grandes coisas. Deus não aparece para Elias no grande vento. Deus não aparece no terremoto. Deus não estava também no fogo. E Deus vai mostrar para Elias que, olha, eu apareço numa brisa suave, eu sou essa brisa suave, esse cicio tranquilo, né? Deus é o Deus de grandes coisas, mas é também o Deus de pequenas coisas, de coisas simples. E Ele usa tanto uma quanto a outra. Ele usa tanto as grandes coisas, como Ele usa também as pequenas coisas, para nos falar, para nos moldar, para mostrar a sua vontade na nossa vida, para mostrar os seus caminhos. E quando nós estamos diante de Deus, a gente precisa abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, os nossos sentidos,
para que a gente possa compreender a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa ver a Deus, vislumbrar a Ele e o que Ele quer para nós. Mas para isso a gente precisa sair da caverna, a gente precisa se colocar diante deste Deus. E quando nós estamos diante de Deus, a gente se surpreende não só com Ele, mas a gente se surpreende até conosco mesmos. Por quê? Porque quando a gente está diante de Deus, a gente percebe quem Ele é e a grandiosidade desse Deus, mas a gente percebe também quem nós somos. A gente percebe o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa incoerência, a nossa inconsistência, a nossa fragilidade, impotência, percebe os nossos defeitos. Repara que Elias tenta se justificar, ele racionaliza, ele fala, olha, eu estou aqui porque todos os outros de Israel, está até aqui, verso 14, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, e eu fiquei sozinho, e ainda procuram tirar a minha vida. Elias, ele racionaliza, ele se justifica, né? Nada diferente do que a gente faz, né? A gente faz isso, a gente se justifica, mas em vão. Elias fala isso totalmente em vão. Por quê? Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todos os motivos, Deus sabe de todos os nossos defeitos, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe não só dos nossos defeitos, mas também das nossas qualidades, do que vai no nosso coração. E Ele nos molda, nos corrige e Ele nos anima. Então não adianta você ficar se justificando perante Deus, porque Ele sabe exatamente quem você é e por que você está, aonde está e como está. E a terceira coisa que Deus mostra para Elias, que eu queria que você prestasse atenção, é a outra fala de Deus para Elias. Deus fala para Elias então assim, vai e volta ao teu caminho. Esse Deus, o nosso Deus, é tão maravilhoso que Ele vai atrás de nós quando nós desistimos, quando nós estamos deprimidos, quando nós não queremos fazer mais nada. Ele vai atrás de nós, Ele nos tira da caverna, Ele nos coloca diante dEle, nos mostra quem é Ele, quem nós somos e nos envia novamente, nos põe novamente no seu caminho. Ele diz, Elias, volta para o caminho, eu tenho um plano para você. E esse plano, ele será realizado. Deus dá uma nova chance para Elias e Deus nos dá uma nova chance também para a nossa vida. Repara que há uma mudança também significativa no ministério de Elias a partir disso, a partir da fala de Deus para Elias. O profeta, ele era na primeira fase, que a gente já falou bastante, ele era um profeta solitário. Ele viveu ali naquele período de seca extrema, ele viveu sozinho, alimentado por corvos, à beira de um ribeiro. Depois ele se hospedou ali com a viúva de Sarepta, mas ainda muito solitário. Contra os sacerdotes de Baal, era somente ele contra os sacerdotes. E Elias também, ele presencia grandes manifestações de Deus durante esse período. Ele era um profeta solitário e era também um profeta que presenciou grandes manifestações de Deus. Essa era a tônica do seu ministério. Mas agora, repara como muda o rumo de Elias. Repara que o ministério de Elias agora, a partir daí em diante, passa a ser um ministério da palavra, um ministério de ensino.
ele não segue mais sozinho. Deus fala para ele: olha, agora você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o rei de Judá, você vai ungir o profeta Eliseu, você vai ensinar Eliseu, ele vai caminhar com você. E mais ainda, você está dizendo que você está sozinho, mas você não está sozinho. 7.000 homens não se dobraram a Baal, 7.000 homens estão com você. Então, Elias, volta para o caminho. Só que volta renovado, volta animado, volta com uma nova visão de Deus, volta com maior intimidade de Deus, volta com uma maior visão do reino de Deus e volta para cumprir os meus propósitos. Porque enquanto você não cumprir com os meus propósitos, você é um homem imortal, você é um homem que vai ter que cumprir, né? Não tem jeito, e Deus faz muito isso, não é verdade? Várias histórias, se você lembrar na Bíblia, a história de Jonas, por exemplo, é uma, né? Jonas tentou ir para um caminho, Deus fez ele voltar e cumprir com o seu objetivo, com o que ele precisava fazer. E talvez Deus esteja falando isso com você hoje. Volta para o teu caminho, não desista, recomece do ponto onde você parou, a sua missão não acabou, cumpre a minha vontade, porque eu estou com você. Voa alto, Elias, voa alto, você que está me ouvindo, voa como águia, né? Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Quando a gente pensa em desistir, e esse é um momento muito propício para isso, né? Que a gente fica muito tempo em casa e aí as pessoas vão se deprimindo, vão se largando um pouco porque fica muito tempo em casa, não toma sol, né? A gente vai ficando meio abalado, enclausurado na nossa caverna. E Deus fala pra gente: olha, sai da caverna, sai, tá deitado aí na sua cama, tá desanimado no sofá, mas você ainda tem muito que fazer para Deus. O que você está fazendo aí parado? Essa é a pergunta de Deus para nós. Sai da caverna e se coloque diante de Deus, que você vai descobrir quem Deus é, você vai descobrir quem é você no reino de Deus e qual é o seu propósito para esta vida, o que Deus tem para você. E a última ordem de Deus é: agora volta para o caminho, volta de onde você começou, volta para onde eu te enviei, para o objetivo que eu te dei e que você ainda tem muito que fazer. Termina o que você começou. Você é imortal enquanto você não cumprir a minha vontade. Continue voando, que eu estarei com você. E você terá a minha companhia. Você não está só. Por isso que o cristão, nós podemos dizer como Isaías disse. Por isso que a metáfora da águia, ela cabe tão bem na vida do cristão. Não pelo cristão em si, mas está falando que os que esperam no Senhor, né? Esses sim, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias, eles correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que nessa noite você saia da sua caverna, que você se coloque diante de Deus, à disposição de Deus para fazer a vontade dele para a sua vida, e que você volte para o caminho, que você volte a voar como águia para a honra e para a glória de Deus. Eu quero cantar com vocês esse cântico, tá bom? Eu espero que vocês lembrem. Vamos ver, eu vou tocar no violão, porque no piano eu acho que não fica legal.
Canta comigo aí da sua casa. Se você não sabe a letra, é Isaías 40, verso 31, se eu não me engano. É o último versículo de Isaías 40, acho que é 31. Vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Amém. Que Deus te inspire, que Deus te ilumine, que Deus te motive e te traga para o caminho, para que você cumpra a vontade de Deus na sua vida, e assim você estará exaltando a Deus, estará testemunhando da sua fé a todos que estão à sua volta, e estará glorificando a Deus através da sua vida. Que Ele te abençoe e que Ele nos abençoe a todos nós e nos guarde nessa semana. Vamos orar então, meus irmãos? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos edifica, que nos ensina. Te agradecemos pelo exemplo e pela vida do Teu servo, profeta Elias, ó Pai, e principalmente porque o Senhor faz o que o Senhor faz conosco, da forma como o Senhor nos trata com carinho, ó Pai, da forma como o Senhor nos envia, ó Deus, apesar das nossas fraquezas e das nossas dificuldades, o Senhor supre todas elas e nos faz caminhar seguro, com fé em Ti, com fé no Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos continuar testemunhando de Ti, ó Pai, onde quer que nós formos. Ajude a cada um, ajude as pessoas que estão com dificuldade de entender essa verdade nesse momento. Que o Senhor abra os olhos, abra os ouvidos, abra o entendimento, ó Pai, para que possam ver e reconhecer a Tua verdade, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos aí. Espero que todos estejam bem nas suas casas, nos seus lares. Agradeço a participação não só dos membros da Igreja de Nova Belém, mas de todo o pessoal que nos acompanha, lá de Minas Gerais, pessoal de São Paulo, de Campinas, que nos assistem também, estão sempre nos acompanhando, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Que seja uma semana abençoada, né? Muita gente está voltando a trabalhar, mas quem puder fica em casa, né? A gente tem que voltar aos poucos, né? Ter sabedoria e ter... Que Deus abençoe a todos nessa semana aí que se inicia. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma live infantil no domingo na parte da manhã. Quem não assistiu a de hoje, dá uma olhada, que tá bacana, com o pastor Marcos Santana e seus bonecos.
tá bom? uma benção. Dá uma olhadinha. Semana passada a gente teve também uma live infantil. Mostra aí para as crianças. Um abraço, fiquem com Deus.